a gravar para a gente... Agora sim. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa brincadeira, tá certo? E a gente vai voltar, dar só um passinho para trás para retomar a aula da semana passada, que foi essa outra aula, não podemos participar. Angélica, é uma pergunta que vale $1 milhão. Veja bem, Angélica, eu vou dar 2 aulas na graduação, né, que é mercado de capitais e análise de balanços. Eita, gota serena. Eu vou pensar, deixa... Vocês não prestam, segue o fluxo. Ai, Jesus, e a aula sendo gravada, viu? Vamos embora, segue o fluxo. Angélica, o nome disso é chantagem emocional, viu? Vamos embora. Gil quer ir para aula do doutorado. Queira não, Gil. Queira não. É punk demais. Tem horas assim que dá agonia. É muito pesada a aula. Não é que ela seja pesada, Gil. Ela é muito densa. É muito densa. Mas é bom, é gostoso. Agora sim, é pauleira, viu? Álvaro que o diga, né, Álvaro? Quem apresentou semana passada foi ele. É Álvaro que o diga. Bom, vamos lá. Vamos começar e vamos retomar só um pouquinho da última aula, onde a gente trabalhou o conceito, tá? Então, o conceito de arrendamento diz respeito a um contrato celebrado entre 2 partes, né? Onde uma parte concede a outra parte o direito de uso de um ativo objeto, né, em troca de um fluxo de pagamentos. E aí a gente viu que não existe mais, nas demonstrações contábeis do arrendatário, a distinção entre financeiro e operacional. Então, repetindo, não existe mais, nas demonstrações contábeis do arrendatário, a distinção entre financeiro e operacional. Então, o que existe é apenas a seguinte questão. Não vejo o slide, Nini, é porque realmente está cinza. A gente ainda não começou a passar os slides. A gente está só recapitulando. Então, vê só. Então, o que existe é uma condição, de existência, tá? Então, para que seja considerado um contrato de arrendamento, é necessário que o arrendador ele não possua o direito substantivo de substituição do ativo objeto do contrato. Então, o que a gente precisa gravar, né, e colocar isso como sendo o nosso conceito daqui para frente, é o seguinte: não existe nas demonstrações contábeis do arrendatário a distinção entre financeiro e operacional. Isso não existe mais na nossa vida. E o que aqui existe? Para que seja considerado um contrato de arrendamento, o arrendador ele não possui o direito substantivo de substituição do ativo objeto do contrato a qualquer tempo durante o arrendamento. Então, se esse direito não existe, então o contrato é de arrendamento. Por outro lado, presta atenção, por outro lado, se o arrendador, ele a qualquer tempo, ele pode substituir o ativo objeto do contrato, ou seja, se a qualquer tempo ele possui o direito substantivo de substituição, então não temos um componente de arrendamento, e sim, nós teremos apenas uma simples prestação de serviço, um simples aluguel. Então, esse é o nosso conceito que nós deixamos na aula passada. Para que seja um arrendamento, o arrendador não possui o direito substantivo de substituição. Então, primeira pergunta. Revisão da aula passada, tranquilo?
Pessoal, ainda estou revisando, exatamente, Adri. Ok. E agora sim a gente vai começar a passar os slides, tá? Então, no momento inicial, na data de início, o arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. Então, vamos lá. A gente vai começar o reconhecimento. Como o arrendatário, ele tem o direito de usar, como o arrendatário, ele tem o direito de usar o ativo objeto de contrato por um determinado período, então ele reconhece um ativo de direito de uso, tá certo? No ativo, e no passivo ele reconhece uma obrigação relativo aos pagamentos que ele vai precisar realizar, tá? Então, um ativo de um lado e o passivo do outro. E na demonstração de resultado, ele vai reconhecer como despesa de arrendamento a depreciação relativamente ao direito de uso e os juros decorrente do passivo. Uma observação. Apesar de ser um direito de uso, não é? Apesar de ser um intangível, porque o direito de uso é um intangível, não é um imobilizado, a gente reconhece na demonstração de resultado uma depreciação, não é? E é assim mesmo, viu? Porque pela lógica deveria ser amortização, né? Já que eu tenho direito de uso, eu amortizo. Mas não é assim. Ele fala de direito de uso e ele fala de despesa com depreciação. Apesar de ser um direito de uso, ele chama isso de despesa com depreciação, tá? Então, na demonstração de resultado, nós teremos a depreciação e os juros, a depreciação decorrente da amortização do direito de uso e os juros decorrente do avanço dos pagamentos do passivo de arrendamento, tá? Então, vamos agora com bem muita calma olhar todas essas observações. Na data de início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao seu custo, ao valor de custo. E quando a gente chama de custo, a gente está chamando aí do famoso custo histórico, né? Custo histórico é aquele custo inicial na data da entrada do ativo. E aí, quem é esse custo, né? Quem é esse custo? Então, o custo do direito de uso do ativo é, letra A, o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. Então, vamos lá. A gente não tem uma série de pagamentos, sim. Então, a gente vai pegar essa série de pagamentos, vai descontar valor presente, e a gente vai ter o valor presente do passivo, que nada mais é do que os fluxos descontados a uma taxa de juros. Vamos conversar sobre quem é essa taxa de juros. Está tudo no script, tá? Vamos devagarzinho que a gente vai chegando lá. Então, a gente pega esse valor presente, é o valor exato do ativo. Então, o ativo é igual ao passivo na data inicial. O ativo de arrendamento, o débito, é igual ao valor presente dos fluxos de pagamento do passivo, que é o crédito. Letra B. Quaisquer pagamentos de arrendamentos efetuados até a data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos. Ou seja, se houve pagamentos realizados até aquela data, a gente adiciona esses pagamentos ao valor do ativo. Se houve algum incentivo, alguma redução, tá certo? A gente reduz esses incentivos. Então,
O valor do ativo é o valor presente dos pagamentos do passivo, mais pagamentos que tenham sido efetuados até a data do início, menos incentivos recebidos, somados com outros custos adicionais, e leia-se custos adicionais, custos diretos adicionais, leia-se taxas, leia-se honorários, um advogado que você contratou, um engenheiro que você contratou, um economista que você contratou, um expert em alguma área que você contratou. Você vai somar a isso. E a letra D de dado é o seguinte: imagine que nós estamos diante de uma plataforma. Essa plataforma, ela vai precisar, plataforma de petróleo. Essa plataforma, ela foi construída, ela tem um tempo, tá certo? E ela vai ser desativada ao final do contrato. Suponha que essa plataforma seja arrendada, tá? Então, o que é que vai acontecer? No final do prazo do contrato de concessão de exploração de petróleo, no final do contrato, a Petrobras vai precisar desmontar a plataforma e botar a plataforma no saco. Então, a estimativa dos custos que o arrendatário, a Petrobras, terá para desmontar a plataforma precisará ser acrescido ao valor do ativo. Então, o valor do ativo é o valor presente dos passivos, mais pagamentos que tenham sido efetuados até a data de início, menos quaisquer incentivos, mais outros custos que tenham acontecido para que o contrato de arrendamento tenha sido efetuado, e, por fim, os custos, se houver necessários, para que no final do contrato o arrendatário desmonte o ativo, tá? E restaure o local. Então, aqueles custos que eu vou ter lá no final do contrato, eu trago para hoje e acrescento ao custo inicial do ativo do direito de uso. Tá? Está sentindo dificuldade em visualizar isso na prática? Então, vamos explicar isso para você. Imagine, tá certo, que eu tô dando uma voada. Se aperrei não que você vai aterrissar. Vamos lá. A letra A é a mais simples que tem. Você vai ter um conjunto de pagamentos, tá certo? E esse conjunto de pagamentos também está voando, ninguém. Vamos todos aterrissar. Nem se aperrei, que a gente só sai daqui quando tiver os pés no chão. Olha, presta atenção. Hoje a gente vai até meia-noite, mas só sai daqui quando entender esse slide. Vamos lá. Nós temos um fluxo de pagamentos, tá certo? Porque o fluxo de pagamentos é o que a gente vai pagar durante todo o processo, durante todo o contrato. Você paga, vai pagando todo mês, você vai pagando R$2.000, 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 R$2.000. Vamos imaginar, esquece Petrobras, joga Petrobras fora. Imagine que a gente vai alugar uma casa, certo, Nini? E essa casa, a gente vai transformar essa casa numa clínica de beleza, num spa maravilhoso. A gente vai fazer um negócio bem diferente na casa, tá? Vai fazer uma coisa bem diferente. Melhorou, né, Ed? Aí a gente vai alugar uma casa, tá? A gente vai alugar uma casa. Aí esse contrato dessa casa é por 5 anos, 60 meses. E a gente vai pagar de aluguel R$2.000, tá? Durante 60 meses. Aí quem é o valor do ativo de direito de uso? Quem é o valor do arrendamento? O valor do arrendamento é R$2.000 durante 60 meses, descontados a valor presente. Aí eu vou pegar 2.000 vezes 60 e eu vou trazer isso a valor presente. Só que, Johnson, não é apenas 2.000 vezes 60. Porque 2.000 vezes 60 é o que eu vou fazer ao longo dos 60 meses.
Mas eu preciso trazer isso a valor presente. Eu tenho que descontar isso a uma taxa de juros para poder encontrar ao valor para exatamente. Então eu tenho que encontrar o valor presente desse fluxo. Então 2.000 vezes 60 meses descontado a valor presente. Então, em princípio, Johnson, Eide e Mimi, esse é o valor presente do meu ativo, tá? Muito bem. Porém, para que eu e Niedja nós pudéssemos fazer essa casa, essa clínica, a gente contratou uma arquiteta top das galáxias e ela deu toda uma reestruturada na casa. Ela quebrou, misturou, tinha uma piscina, ela tampou a piscina. Então, ela fez um monte de modificações na casa, tá? E ela cobrou para fazer isso, ou seja, a gente teve um custo para fazer isso. Então, todos esses custos vão ser somados ao valor presente dos 2.000 vezes 60. Então, suponha que o meu valor presente, quanto é que é 2.000 vezes 60? Eu estou sem calculadora aqui. Vamos fazer aqui um cálculo de padaria. Dá 120, né? Então, 120 mil. É isso? Acho que deve ser. Então, 120 mil, imagine que eu não desconte isso a valor presente, tá certo? Imagine que esse já seja o valor presente. Aí eu vou pegar 120 mil e eu vou somar com mais 60 mil. Por que 60 mil? Porque foi o quanto eu tive que gastar de despesa, de custo do escambau para poder transformar a casa todinha, tá? Só que a dona da casa, ela chegou para mim e para a Nied e falou, você pode mexer na casa à vontade. Fique à vontade para mexer na casa. Mas, quando você me entregar a casa, eu quero a casa do jeito que estava. Aí eu olhei para a cara de Nied e falei, Ni, quanto seria para a gente desmontar isso tudo e entregar a casa para a mulher do jeito que ela estava? Aí a gente fez uma estimativa de custos e a gente orçou em 20 mil. Então, quanto é o meu contrato de arrendamento? 120 mais os 60 que eu tive que pagar para poder fazer toda a estruturação da clínica, mais 120 com 160, 180, mais 20 mil para desmontar. Esse é o valor inicial, é o meu custo inicial do meu ativo de direito de uso. 120 é o valor presente dos pagamentos, mais os 60 mil que eu tive que gastar, mais os 20 mil, que é o que a dona da casa disse. 20 mil, porque a dona da casa disse que quando eu entregasse a casa de volta, eu ia ter que arcar com os custos para deixar a casa do jeito que estava quando a gente chegou. Então, quem é o valor do meu ativo de direito de uso? Então, meu ativo de direito de uso é igual a 200 mil. Tá? E o conceito da mensuração inicial é bem próximo do conceito de imobilizado, que é o que Moy colocou. Exatamente, tá? É um imobilizado, só que não é um imobilizado físico, é um imobilizado de direito de uso, tá? É um imobilizado de direito de uso. Pessoal, tá beleza? Graças a Deus. Então, na data de início, no momento inicial, o arrendatário deve mensurar. Agora a gente vai olhar o lado do passivo, tá? A gente viu o lado do ativo, agora para o lado do passivo.
o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento ao valor presente dos pagamentos que vão ser efetuados nesta data, tá? Então, a gente já tinha visto, né? Que foi exatamente aquele nosso primeiro valor. O nosso primeiro valor foi os 120 mil. Então, 120 mil é o valor presente dos pagamentos, tá? Que vão ser, que não tem assim não, tá? É que são efetuados nessa data. E os pagamentos deste arrendamento devem ser descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Aí agora é onde vai ter toda uma lógica de explicação. Em princípio, vamos lá, vamos passar aqui os slides, vamos embora para cá. Não está aqui, eu acho que deve estar mais lá na frente. Que, na verdade, é o seguinte, quem é essa taxa de juros que a gente vai descontar? Em princípio, essa taxa de juros deveria ser a taxa de juros do contrato. Então, como assim do contrato? Ora, se o contrato ele é reajustado pelo IGPM, tá? Se o contrato ele é reajustado pelo IGPM, ora, então é muito lógico que eu vá descontar esse meu. Então, Nini, vamos lá, Nini. Em princípio, seria o IGPM. Em princípio, é a taxa de juros que está dentro do contrato. Está implícito no arrendamento. Ora, se o meu contrato ele é reajustado pelo IGPM, oi, Cristina, boa noite, minha princesa, não se preocupe, tá? Que bom que você chegou. A gente não andou muito, não. Então, veja só, tem que ler o contrato. Então, só que a lógica de mercado, Cícero, o que se pratica, o que se observa na prática de contratos de arrendamento, é que a gente não vai usar exatamente o IGPM. A gente não usa o IGPM, a gente vai utilizar, na verdade, isso deveria ser a famosa taxa WACC. Já ouviram falar do WACC? É o custo médio ponderado de capital. Como é que isso funciona, tá? Pronto, Silvia. Então, na verdade, isso deveria ser o custo médio ponderado de capital daquela empresa. Por que isso? Porque se entende que não sabe chegar, né, Nini? É fácil, não é difícil não, minha preta. É a média, o custo médio ponderado de capital é a média das taxas dos empréstimos que a empresa possui. Então, a empresa possui 3 empréstimos, 4 empréstimos. Cada empréstimo desse tem uma taxa de financiamento. A, B, C e D. Aí você vai somar essas taxas, vai encontrar uma média, e a cereja do bolo é que o capital próprio, ou seja, o capital social da empresa, entre aspas, também é uma fonte de recursos. E essa fonte de recursos própria, ela também tem uma taxa, que é a taxa que remuneraria o capital próprio. Então, o custo médio ponderado de capital é a média das taxas dos capitais de terceiros e do capital próprio. Então, essa seria o seu custo médio ponderado. A gente vai seguir adiante, Nini, e eu tenho fé em Deus que a gente vai dar aula de matemática financeira aqui, nesse sistema, né? E aí a gente vai ver exatamente como é que se calcula o WACC e por aí vai. Mas o conceito é esse, Nini, é o somatório, porque é o custo médio ponderado do capital. Quem é esse capital? É o capital de terceiro e o capital próprio, tá? Isso daí é que é o capital. O capital de terceiro você vai ter pela média dos empréstimos, e o capital próprio também vai ter uma média, também vai ter uma taxa de remuneração, que é a taxa de remuneração do capital próprio, tá? É essa média daí. Bom, aí
você pode dizer o seguinte, mas como é que eu vou calcular isso? Eu não tenho, eu não consigo, etc. e tal. Então, qual seria uma alternativa para você encontrar essa taxa de desconto? Em princípio, você poderia entrar em contato com o seu banco, tá? Com o banco onde a empresa opera, e fazer uma pergunta mais ou menos assim. Suponha, no nosso caso, que o nosso arrendamento não é 120 mil, que a gente calculou ali, 120 mil. Aí você perguntaria para o seu gerente de banco, perguntaria assim, olha, se eu fosse tomar um empréstimo no valor de 120 mil, e eu fosse pagar isso em 5 anos, qual seria a taxa de juros que você iria me cobrar? Tá? Então, na verdade, quando a gente fala de taxa de juros implícita no arrendamento, é porque a gente vai considerar que esses 120 mil é um empréstimo. Considera-se isso como sendo uma dívida. E, como tal, ela tem uma taxa de juros de uma dívida. Então, o que vai trazer a valor presente essa criaturinha é exatamente essa taxa de juros que corresponderia a uma dívida nesse montante pelo tempo estipulado no contrato. Ok? Pessoal? Okay. Graças a Deus. Então, dando sequência. Após a data de início, após a data da mensuração inicial, o ativo vai ser mensurado utilizando-se o método de custo. E o que vem a ser o método de custo, tá? Você vai pegar aquele valor inicial, que no nosso caso eu acho que foi 200 mil, você vai pegar 200 mil e você vai depreciar 200 mil por 60 meses, que é o tempo do contrato. Então, aquela depreciação vai ser a depreciação do meu ativo de direito de uso. Então, quando chegar no final do contrato, meus 200 mil não vale mais nada, porque acabou o contrato, acabou o meu direito de usar o ativo. Aí, se eu renovar o contrato, eu vou renovar o meu direito de uso. Mas, em princípio, terminou o contrato, terminou o direito de uso, terminou o ativo. Além disso, além da depreciação, se for o caso, eu também vou ter que calcular a redução ao valor recuperável, fazer o teste de recuperabilidade dos ativos. E, por fim, e esse é o ponto mais importante, toda vez que o meu passivo sofrer qualquer alteração, eu vou lançar no meu ativo a contrapartida. Aí agora a pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Por que o meu passivo sofreria remensuração? Por vários motivos. Professora, você vai dar um exemplo, vou, minha preta, com fé em Jesus, porque contador sem débito e crédito, ele morre de agonia. Ele morre, ele não consegue respirar. É porque antes de dar um exemplo, eu preciso explicar. Aí depois eu dou um exemplo. Mas eu sei que você está doidinha. Você aperrei, não. Eu vou explicando, aí depois eu jogo o exemplo, aí você respira. Por enquanto você está com a bombinha, né, minha preta? Quase tendo um infarto, mas se acalme que tudo vai passar. Daqui a pouco eu boto débito e crédito. Jossa, essa parte conceitual é importante. Até Carla caiu na risada, né, Carlinha? Porque Carla é o seguinte, contador sem débito e crédito, ele não funciona. Ele começa a olhar a teoria e fala, minha querida, é o seguinte, quando é que você vai botar um número aí? Eu vou explicar, tenha calma, a gente chega lá. Olha, veja só, tem que fazer o T, né, Carlinha? E depois, vai acontecer esse momento, está bem pertinho. Vamos lá. Então, entender essa parte, 200 mil, vou pegar 200 mil e vou amortizar por 60 meses. E agora a parte mais importante, Eide, que você tem que prestar bem atenção.
Se eu mexer no meu passivo, eu vou ter que ajustar o meu ativo. E por que eu mexeria no meu passivo? Essa é a pergunta. Porque podem acontecer situações que façam com que as parcelas aumentem, o prazo aumente ou diminua. Está entendendo, Wade? Então, tudo o que acontecer no meu passivo, eu rebato dentro do meu ativo. Tá? Tudo que mexer no meu passivo, eu rebato no meu ativo. E por que isso? Tá? Quando vejo para montar a nota explicativa de arrendamento, eu choro. Silvia, nota explicativa já é um processo, de arrendamento é um processo crônico. Tipo, reajuste das taxas de juros. Exatamente, Johnson. Turminha, vamos só pedir para desligar o áudio. Vamos de Jeová. Quem é que está com esse áudio ligado? Desligue, por favor. Senão a gente é doido. Tipo, reajuste da taxa de juros, Cris, reajuste, desconto, redução de contrato. Então, tudo isso, Cris, tudo isso, Johnson, tudo que acontecer com o seu passivo, você vai ter que rebater no seu ativo. Por que isso acontece? Porque a gente tem que lembrar que o ativo, ele nasce em função do passivo. O nascedouro do ativo, o ponto número 1 do nascimento do ativo é o passivo. Então, você tinha lá um passivo, você tem lá um ativo. Se você mexe no seu passivo, você tem que mexer no seu ativo, tá? Então, é necessário que preste-se atenção aos movimentos do passivo para que você faça o rebatimento do outro lado no ativo. Por quê? Porque o ativo, ele nasce a partir do valor presente dos passivos. Ok? Ok, pessoal? Pessoal, dá joinha para mim, por favor. Até aqui tá tudo certo. Todo mundo está entendendo direitinho. Não fica com dúvida. Joinha, Shirley. Graças a Deus. Não é para ficar com dúvida, tá? Porque se vocês ficarem com dúvida, não faz sentido nenhum. Nem eu estar aqui e nem vocês. O arrendatário deve aplicar os requisitos da depreciação constantes no CPC 27, que é o que Moy falou, ativo e imobilizado. Então, apesar de ser um direito de uso, não me pergunte por quê. É como diz a história, né? Se é um direito de uso, por que é que você vai depreciar? Resposta, porque assim quis o legislador. Cris falou, prof, sempre tenho a referência. Ativos e passivos surgem pelo contrato. Mexeu no contrato, revisa tudo. E eu digo para você, é uma choradeira. Olha, eu não sei o que é pior na vida de um contador. É mexer em contrato ou mexer no organograma da empresa. A turma fica criando, eu não sei se vocês têm esse problema, a turma fica criando diretoria, gerência, e assim, aí fica criando as coisas, como se não houvesse amanhã. Toda vez que cria uma caixinha no organograma, quem trabalha com custos, Nini, chora, porque cada caixinha daquela é um buruçu no sistema de custo, no sistema de plano de contas, no sistema de orçamento. E as pessoas não têm essa noção, e o pessoal da administração fica, né? Mas deixa para lá, isso foi só um desabafo, isso não quer dizer nada. Segue o fluxo, segue o fluxo. E aí mexe no contrato, mexe em toda a estrutura do arrendamento. Se o arrendamento transferir a propriedade do ativo, essa parte é importantíssima. Importantíssima. Todo mundo agora para, ninguém respira. O Álvaro perguntou. A cabeça de Johnson está saindo fumaça. Relaxa, a gente está só começando. É um direito / despesa que parece com imobilizado. Tem depreciação de imobilizado, mas não é imobilizado. Exatamente, Álvaro, porque eu sei que você não é dessa época, mas é que nem aquele shampoo Denorex. Vocês conhecem Denorex? Conhecem nada? É da minha época. Tu é dessa época? Pronto, então pronto. É não, né, Shirley? Besteira? É Denorex, esse mesmo, que parece, mas não é. Nunca usou, né, Adri? Conversa, rapaz. Ó, preste atenção nesse slide que está aqui, é bem importante. Vamos lá.
Imagine eu e Nini com a nossa casa, que vai ser um spa maravilhoso. A mulher entra lá e sai a Gisele, entendeu? Toda mulher que entra lá sai igual a Gisele. É uma fábrica de produção fordista de Gisele Bündchen. Então, veja só. Essa casa, gostasse, não foi Nini, eu também. Eu pensasse, um monte de Gisele saindo em produção Ford. Johnson tenha vergonha. Olha, veja só. Imagine que você tenha a casa da gente, minha e de Nini, tá? Aí, o que acontece? No final do período, no final do contrato, a gente não vai ficar com a casa. A gente não vai ficar com a casa, tá? Então, a gente vai depreciar durante o prazo do contrato. 5 anos. Porém, imagine uma outra situação, esquece a casa e vamos pensar agora num trator que a gente vai estar arrendando. Eita, Adri, tu tem trator, né? Pronto, Eide. Imagine que você tem um trator que você está arrendando. Esse trator, você está arrendando e você vai ficar com ele. Então, diferente de mim, de Niedja, que tinha uma casa por 5 anos, o trator, você vai permanecer com ele. Então, eu e Niedja, a gente vai depreciar por 5 anos. A Adriana, que tem o trator, vai depreciar por 30 anos. Então, quando no final do contrato, a gente não vai ficar com o bem, a gente deprecia pelo tempo do contrato. Quando você vai ficar com o bem, você não vai depreciar pelo tempo do contrato. Você vai depreciar pelo tempo da vida útil do bem. Entendeu? Então, eu e Nini, a gente alugou uma casa por 5 anos. Então, a gente vai pegar aqueles 200 mil e deprecia por 5 anos. A Adriana arrendou um trator. O trator vai ficar com ela. Então, ela não vai pegar e vai depreciar isso pelo tempo do... Não, ela vai depreciar pela vida útil todinha do trator. 30 anos. Se a gente fica com o bem, o tempo da depreciação é o tempo da vida útil do bem. Ponto. Parágrafo. Se eu não vou ficar com o bem, o tempo da depreciação é o tempo do contrato. O trator lança como imobilizado. Angélica, vamos fazer assim? Nem eu, nem tu. Nem lance como imobilizado. E nem lance como intangível. Você vai lançar como ativos de arrendamento. Porque, na verdade, enquanto você estiver pagando este trator, entre aspas, juridicamente falando, não é seu. Agora, depois que você terminar de realizar os pagamentos, aí, beleza, eu deixo tu colocar no imobilizado, mas enquanto isso, minha preta, não faça não, porque você pode ter problemas com a auditoria, tá? Entra nessa regra de arrendamento, se você tiver nesse contrato, sim. Exatamente. Tá? Qual é o nome da conta? Imobilizado de arrendamento. É a conta do ativo, é que você quer? É imobilizado de arrendamento. Tá? De outro modo, o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data do início
até o que ocorrer primeiro entre o fim da vida útil do ativo de direito de arrendamento mercantil ou o fim do prazo do arrendamento, que é o que eu acabei de falar, tá? Então, ou deprecia pelo tempo do contrato, se eu não for ficar com o bem, ou deprecia pelo tempo total integral da vida útil, se eu for ficar com o bem. Anderson, e a questão da essência sobre a forma, não ajuda nessa questão? Ajuda. É porque é o seguinte, na verdade, é aquela velha história, Anderson. Temos um componente de arrendamento? Temos. Quando é que nós temos um componente de arrendamento? Quando o arrendador não tem o direito substantivo de substituir o bem durante o prazo do contrato. Tudo bem? Quando é que nós temos um arrendamento? Quando o arrendador não tem o direito de substituir o bem a qualquer tempo durante o contrato. Então, beleza, a gente tem um arrendamento. Anderson, esquece, faz um esforço para esquecer a questão de financeiro e operacional. Isso não existe mais, tá? Eu sei que é chato, complicado, você já aprendeu, então você vai ter que desaprender, zero marcador e começa tudo de novo. Então, a pergunta é, temos arrendamento ou não temos arrendamento? Então, nós temos. Se a gente tem um arrendamento, a gente vai constituir o direito de uso. Constituímos. Agora a gente vai ter que depreciar. Então, ou eu deprecio pelo prazo do contrato, se eu não for ficar com o bem, ou, letra B, eu deprecio pelo tempo total da vida útil do ativo, se eu for ficar com o bem. Tá? MOI. Será que os tratamentos fiscais que eram adotados com base no CPC anterior podem ser aplicados? Sim. Na verdade, tudo isso que a gente está falando, né, MOI, não tem impacto fiscal. Tá? Então, você vai ter que fazer toda a confusão dos ajustes para fins de apuração do lucro real. Em relação à depreciação, porque a depreciação não vai ser aceita, então a gente vai ter que fazer o lançamento de ajuste da depreciação e também a despesa de juros, que a gente também vai ter que fazer o ajuste. Essa é a mudança, né? Exatamente, menino. Esta é a mudança, tá? E aí, Robson, caramba mesmo, tá certo? Eu sei que aqui tem muita gente fera na área fiscal, eu acho belíssima a área fiscal, mas eu corro léguas, é o meu calcanhar de Aquiles, tá certo? Eu me considero boa na área societária, mas na área fiscal eu sou um caos, porque é muito distante o raciocínio societário do raciocínio fiscal, tá certo? Então, para fins fiscais, a gente tem que fazer uma série de limpezas. Então, a depreciação não é aceita. Pois é, Johnson, somos dois, né? Então, estamos juntos. A depreciação não é aceita e o pagamento dos juros não é aceito. Você tem que fazer todo o lançamento de ajuste. Tu corre bem longe, né? Eu também. Só uma observação, o Cristiano está dizendo aqui, só uma observação. No lucro da exploração, pode se beneficiar no tocante aos juros do arrendamento. Percebe-se que Cristiano entende da área fiscal, porque eu jamais faria essa observação na minha vida. Obrigada, Cris. Não, eu não seria capaz, nesta vida, de fazer esta observação nunca. Olha, nada de me perguntar o que é lucro de exploração, viu? Porque eu pego e saio da sala, deixo todo mundo aí. Bom, vamos seguir o fluxo. Nada de sair me perguntando o que é direito de exploração, que eu vou me embora, deixo vocês aí, quicando. Outra coisa, o arrendatário precisará aplicar o contido, tá certo, no CPC 01, que é a realização do teste de recuperabilidade, se for o caso, tá? Se, ao invés de nós estarmos falando de um terreno, porque propriedade para investimento, que é o CPC 28, ele diz respeito a
terreno. Cristiano, cuida do societário fiscal. Cristiano, você é um fortíssimo candidato para enlouquecer. Sério mesmo. Porque a pessoa que cuida do societário e do fiscal, eu tô fora, eu não tenho condições mentais, não, Cris. É muita coisa. Não, não quero, não, para mim, não. Eu já sou sem juízo desse jeito, Cris. Imagine se você me dá para cuidar do fiscal. Eu saio dessa sala, deixo vocês aí, não volto nunca mais. Viu? Deixe-me livre. Não quero nada, dá para mim não. É muito complicado a área fiscal, não tem lógica, não tem juízo, uns negócios doidos, umas regras malucas. Não, quero não. Quando chegar no final do contrato, que você vai ficar com os tratores, soube que vai ter uma nota dos tratores, uma nota explicativa. Não sei como vai ser o porquê, porque já paguei os tratores. Adri, estamos pensando uma reforma. De uma nota fiscal. Sim, não, tudo bem. Veja só. Mas essa nota fiscal é a nota que vai passar a propriedade para você, do ativo. Porque o ativo, o trator não fica em nome do banco, vai ficar em nome do banco alienado. Aí depois que você paga, é que vai ficar em seu nome. Não sei como vai ser, porque já paguei os tratores. Mas veja só, Adri, esse trator não vai ficar com você, você só vai depreciar o ativo pelo prazo da vida útil dele, se são 30 anos, 30 anos. Tá? Qualquer coisa depois, tu conversa comigo no meu WhatsApp, mas é por aí, tá certo? Agora, esse slide, ele fala sobre o seguinte, tá? Se por acaso a gente não souber, a gente pergunta para a Cris. Com certeza, Cristiano sabe. Se eu não souber, se tu não souber, a gente pergunta para a Cris. Acho que ela quer saber como é que registra essa nota. Pois é, Amanda. Eu acho que ela quer saber isso também. Mas vai ser por qual valor? É isso que eu não sei. Vai ser pelo valor do custo histórico? Porque, na verdade, você já registrou no início, né? Aí, realmente, eu não sei por qual valor ela vai vir. E qual é a data? Porque, como você já pagou, a segunda é a transferência de propriedade. Pois é, a primeira nota deve ser apenas a nota de remessa e a segunda é a transferência da propriedade. Exatamente, Moi. É isso que eu acho. Mas, contabilmente falando, você já contabilizou, tá certo, Preta? Não mexe na tua contabilidade por conta dessa nota fiscal, não. Porque tu não já contabilizou? Lembra, Adri, lembra de uma coisa. Para você mexer no ativo, só se você mexer no passivo, tá? Segue o fluxo. Qualquer coisa, mas não entra no imobilizado, entra, mas só vai entrar no imobilizado porque é o seguinte, vê só ele. Você vai ter lá o grupo do imobilizado seu normal, que são seus bens, tá? E você vai ter um grupo chamado de imobilizado de arrendamento, exatamente para diferenciar os arrendamentos do restante da galera. Então, você vai ter a galera, que é o imobilizado, e você vai ter imobilizado de arrendamento. Aí, depois é que você vai transferir do imobilizado de arrendamento pelo valor contábil líquido para o imobilizado normal. Lidiane, na empresa que eu trabalho, a gente lança como adiantamento para aquisição de bens. E quando a nota entra, a gente baixa essa conta. Olha, Lid, se fosse eu não fazia isso não, tá certo? Eu não vou dizer nem que tá certo, nem que tá errado. Se fosse comigo, eu fazia desse jeito que a gente está falando. Ou seja, criar uma conta de imobilizado de arrendamento, porque isso não é um adiantamento para aquisição de bens, você não está adiantando, você está realizando um pagamento de um contrato de arrendamento. Tá? Tayane. Então, pela segunda nota, faz a transferência. Exatamente. Você transfere de imobilizado de arrendamento para imobilizado da empresa. Como eu estou te falando, você vai ter a conta de imobilizado seu e você vai ter uma conta de imobilizados de arrendamento, que são os bens que você
Então, dá para contabilizar? Dá, mulher. Disse. Mas aí, aqui, voltando para o nosso slide. Por isso que eu gosto dessas aulas da gente, porque tem um monte de gente sabida. Aí um ajuda o outro, entendeu? Porque eu também não sei de tudo. Aí a gente vai se ajudando, aí todo mundo cresce junto. Ó, Cristiano, presta atenção, Cristiano é fera. Entra direto como imobilizado e registra o bem. Ah, sim, depois que você recebe a nota, né? Mas existe um ajuste entre o valor societário e o fiscal. Ah, entendi, pelo valor residual, né? Tem que fazer esse ajuste só pelo LALU, né, Cris? Ou vai mexer no ativo mesmo? Vai mexer no próprio ativo contabilizado societariamente, não, né? Certo. No ativo societário fica quieto, né? Isso, pelo LALU, porque Deus é mais, meu filho. Não mexa na contabilidade em nome de Jesus. Paga ICMS, eu sei, Nietzsche, paga ICMS. Sei não. Não tenho nem ideia se paga ICMS. A parte de imposto não é comigo. Deixa aí o povo resolver. Daqui a pouco tu vai ter a resposta se paga ICMS ou não. Cris sabe. Cris, paga ICMS, em nome de Jesus. Resolve isso aí. Não sei não. Paga. Societário deixa quieto pelo valor do bem e deprecia normal. Exatamente. Paga ICMS. Tá vendo? Olha aí, paga ICMS. Ora, bolas. Tá vendo você? Não sabia nem que tinha ICMS. Vamos embora. Posso seguir adiante? Deixa eu seguir adiante, pessoal. Olha, se por acaso a gente estiver falando de um terreno, tá certo? Terreno ou imóveis, tá certo? Ele se acredita do ICMS. Tá vendo aí? Olha o pessoal do fiscal saindo da toca, minha gente. Aqui tá cheio de gente do fiscal e a gente sem saber de nada. Guarda a nota fiscal. Renan. O pessoal saindo da toca. Gente do céu. Deixa que eles que lutem, né? Ele tô fora. Que lutem, vocês que lutem. Deus me livre. Vamos embora. Aí, veja só. Segue o fluxo, né? Que vida complicada de contador. Também acho. E esse povo é muito inteligente. Graças a Deus, Renan. Esse povo tá junto com a gente aqui. Tá vendo como é bom fazer essas coisas? Porque a gente junta um monte de cabeça boa. Aí a gente aprende. Ó, presta atenção no meu slide. Em nome de Jesus, presta atenção. Olha, aí se a gente estiver falando de uma propriedade para investimento, lembrando que propriedade para investimento normalmente é terra nua, tá? Lembra que a gente falou das terras? Lembra que a gente falou das terras? Que a terra você vai arrendar, mas que a planta, o boi, a vaca, o porco, o cavalo é ativo biológico e você não arrenda, fica fora do escopo. Mas a terra nua, é arrendamento, é propriedade para investimento. Aí presta atenção. Exatamente. Aí, gente, Cícero, em que ano você se formou, meu filho? Porque essa palavra é velha. Em nome de Jeová, meu filho. Cícero tem 30 anos de formado. Só pode ser. Olha, veja só. Não, porque isso daí fazia tempo que eu não lia, 2001. Olha para ele, disse, eu tenho 20 anos. E assim a gente descobre a idade do povo. Olha, veja só. Aí, como eu estava falando, se a gente tiver propriedades para investimento, se entregou, Johnson, se entregou. Se a gente tiver propriedade para investimento, aí a gente vai tratar a propriedade para investimento como tal. Aí volta lá para os nossos 200 mil, tá? Suponha que a gente, ao invés de ter arrendado a casa, a gente tem arrendado o terreno. O terreno. O terreno. Aí o terreno, ele é mensurado pelo CPC 28. Isso significa que o CPC 28, ele trata do valor justo. Ou seja, eu tenho a prerrogativa de mensurar o terreno a valor de mercado. Então, se o valor de mercado do terreno sobe, eu contabilizo o ganho. E se o valor de mercado do terreno desce, eu contabilizo a perda. Mas isso é uma prerrogativa, tá? E só vale para propriedades para investimentos. Só vale para propriedade para investimentos, tá? Se os ativos de direito de uso referem-se
a classe do imobilizado a qual o arrendatário aplicou o método de reavaliação, isso daqui está lá na norma, mas não se aplica no Brasil, tá? Porque a reavaliação de ativos, ela foi extinta, tá? Então, o slide está aqui, mas não se aplica, porque não é permitido por lei, tá? Está aqui, mas não se aplica. Ou seja, é como se não existisse. Mas como está lá, eu trouxe para vocês também, tá certo? E aqui é a mensuração do passivo. A mensuração do passivo. A gente viu a parte do ativo. Aí, como é que a gente vai mensurar o passivo? Então, eu tenho, primeiramente, o valor presente, né? Que é o valor inicial. Aí, depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou contabilizar os juros, né? Sobre o valor presente, eu vou contabilizar os juros. E eu vou reduzir pelos pagamentos. Então, é normal, eu pego o meu passivo, aplico os juros sobre ele e depois reduzo pelos pagamentos efetuados. Tá? Se porventura houver qualquer modificação, já resolvo, mãe, já falo contigo, peraí. Se porventura houver qualquer remensuração do passivo, tá certo? Aí eu vou lá e modifico ele. Vou remensurar o passivo para refletir aí alguma modificação, alguma reavaliação do passivo, tá? Aí Moi perguntou, mas pode fazer o teste de recuperabilidade do ativo? Pode, Moi. Eu vou fazer o teste de recuperabilidade do meu direito de uso, lá do ativo, tá? Tem que fazer. Tem que fazer o teste de recuperabilidade e tem que depreciar. Como se fosse um imobilizado normal. É como se fosse a Denorex. Parece imobilizado, né? Mas não é. É como se fosse. Como se fosse. E aí, já chegando nos finalmente, tá certo? Eide, professora, eu vou falar uma coisa. Passei um sábado inteiro montando fluxo de caixa. Foram 8 horas. Se a senhora puder, bota um exemplo bem detalhado. Na teoria é menos difícil. Não, a gente vai botar um exemplo bem detalhado aí. Nem se aperreie, nem se preocupe, tá? Nem se preocupe. Após aí, agora a gente vai tratar da demonstração de resultado, tá certo? A gente viu o ativo, a gente viu o passivo, e agora é a DR. Então, na demonstração de resultado, a gente vai reconhecer os juros, né? Que é o andamento do passivo, você vai reconhecer os juros, e pagamentos variáveis. O que vem a ser esses pagamentos variáveis? Imagine, tá certo, que por algum motivo, um motivo qualquer, eu e Niedja, a gente tenha que fazer um pagamento extra dos R$ 2.000 que a gente vinha pagando lá na casa, tá certo? Então, veja só, eu não sei explicar o porquê que a gente vai ter que pagar os R$ 2.000, mas imagine que eu tenha que pagar R$ 2.000 a mais, R$ 3.000 a mais, que não estava incluído lá naquele fluxo de caixa, tá? Mas aí a gente vai ter que pagar R$ 3.000 a mais. Então, esses R$ 3.000 que eu vou pagar a mais naquele mês é uma despesa. Tem um outro detalhe que eu preciso conversar com vocês a esse respeito. Nem todos os contratos de arrendamento, eles possuem parcelas fixas. E isso é muito comum quando você tem pagamentos variáveis, tá? Eu agora não estou lembrada qual foi o exemplo que me perguntaram. Era até um exemplo prático. Salvo o melhor juízo, eu já lembro que era. Era uma usina. E aí a terra era arrendada. E aí o pagamento do arrendamento da terra era em função da produção de cana. Era isso, Cícero. Era assim, deixa eu tentar explicar para vocês. Era uma usina de cana-de-açúcar.
E essa terra, onde estava a plantação de cana, a terra era arrendada. E o pagamento do arrendamento não era pagamento fixo, sabe? Era em função das plantações, das safras. E aí era um contrato bem longo. Aí eu estava explicando esse processo para a pessoa, para o contador, isso, a produção da cana, tem todo esse processo. E sem falar que a produção de cana não é homogênea, né? Enfim. Aí era exatamente isso. Era. Tu tem um, Cris é Flórida, Cris tem tudo. Contrato de aluguel de imóvel no valor fixo e valor pela receita líquida. Pronto, que no caso da escola, né, Cris? Pronto. Nesse caso, Cris, foi da cana. Esse caso foi um caso real aqui em Pernambuco. Era de um engenho daqui. Engenho não, como é que chama? Usina. Porque eu sou da época do engenho. Cristiano, desde 2007, trabalha com arrendamento. Outra pessoa velha aqui na sala, que só tem idoso. Aí, vê só. O que acontece? Aí, o que acontece? Nesse caso, a pessoa estava doidinha, porque estava dizendo assim, mas como é que eu vou descontar valor presente se os pagamentos não são fixos? Aí eu falei, olha, você não tem desculpa para não descontar valor presente. Porque mesmo que o pagamento não seja fixo, você tem uma média, né? Então, é essa média de pagamentos que você vai utilizar para descontar valor presente. Aí foi feito dessa forma, ele pegou pela média e descontou a valor presente para poder encontrar o valor do ativo e o valor do passivo. Aí, como foi feito pela média dos pagamentos, sempre tinha variação entre o valor pago real e o valor do passivo. Aí, essa diferença era justamente resultado, entendeu? No exemplo que eu vou dar, antes que alguém aqui infarte, é ele que vai infartar, daqui a pouco ela morre, coitada. Ela vai a óbito. Mas se aperrei não, viu, nega? Se aperrei não, porque estamos próximos do final da teoria. É porque é super importante a teoria. Você não tem noção como é importante a gente aprender a teoria. Porque a teoria deixa a gente mais forte na prática. Eu sou professora de teoria no doutorado. Então, você imagine a viagem que é a minha aula no doutorado. É uma viagem, uma viagem, uma viagem. Mas precisa fazer, precisa entender teoria. Porque se eu começar a contabilizar aqui, né? Exatamente, Cris. Aí a parcela variável vai tudo no resultado. Ou para mais ou para menos. Ó, Helenildo está aí, meu sócio. Helenildo estava morrendo de medo que você não aparecesse, e você sabe por quê, né? Aí, vê só, toda teoria, ela é importante, tá certo? Por mais pesada que ela seja. Sem teoria. Nunca viu isso na faculdade. Mas aí você está na nossa aula, né, Preta? Aí a gente vê um monte de coisa aqui. Se aperrei, não. Houston e have a problem. Helenildo, a gente tem um problema. Você não tem problema, não, Helenildo. Você tem a solução da minha vida, viu? Inclusive, daqui a pouco. Então, você trata de atualizar, porque é você que vai fazer a chamada. E sem você não tem chamada, porque o meu computador, ele não tem jeito dele resolver a vida comigo. Ele faz o que ele quer. Meu computador, ele é autônomo. Bom, o arrendatário deve reconhecer o valor da remensuração do passivo de arrendamento como ajuste de ativo. A gente já falou isso, tá certo? Toda vez que você mexer no passivo, você vai ter que mexer no ativo, tá? Aí essa parte é xarope, mas eu vou explicar para vocês. Se o valor contábil do ativo for reduzido a zero, ou seja, terminei de fazer toda a depreciação, tá? Fiz tudinho, cheguei no final. E houver uma redução adicional na mensuração do passivo de arrendamento, isso daí ele está chegando no extremo das hipóteses, tá certo? Imagine que meu ativo ele está zero, ele foi zerado, tá certo? E aí o meu passivo ele sofre um reajuste ao final, tá certo? Como o meu ativo está zero e o meu passivo sofreu alteração no final, então eu vou reconhecer essa diferença no resultado, tá? Mas isso daí não acontece na prática não, viu, Eide? Antes que você se suicide da cadeira, se jogue da cadeira para o chão,
Isso é bem difícil de acontecer. É porque o CPC, ele vai aos extremos dos extremos, tá? Ele coloca todas as situações possíveis, mas isso aqui é bem raro de acontecer. Fica tranquila, que é bem raro. O arrendatário deve remensurar o passivo sempre que houver modificações, né? Aí, quando é que você vai remensurar os passivos, né? Aí aqui tem as situações. Houver alteração no prazo, houver alteração na avaliação da opção de compra, houver alteração no na taxa de juros. Então, toda vez que você mexeu no passivo, você vai também mexer no seu ativo, tá? Mexeu no passivo, mexe no ativo. Por que eu mexeria no passivo? Porque você tem variações na taxa de juros, variação do prazo, variação das parcelas. Mexeu no passivo, mexe no ativo automaticamente, tá? E a apresentação. É o seguinte, a gente já estourou 10 minutinhos, tá? Eu posso seguir adiante na apresentação, porque aí a gente vê toda essa parte teórica, aí na próxima aula a gente vê os exemplos, tá? Posso seguir, está estouradinho, mas... Então, vamos seguir o fluxo. Então, o que é que vai ser apresentado? Mas como vocês são diferentes da graduação? Se fosse na graduação, era assim. Eu vou representar a graduação para vocês. Deu 8h30. Aí sempre tem aqueles alunos que sentam lá atrás. Aí eles pegam o caderno e batem na banca assim. Buf! É o sinal de que diz assim, terminou a aula, professora. Minha bateria vai acabar. Gostaria de registrar minha presença. Helenildo, vê aí direitinho se tá organizada a chamada dos meninos, tá? Ainda não, homem do céu, então veja aí para poder pegar a presença dos meninos que vão ter que sair agora, porque está acabando a bateria. Bom, então vamos para a parte da apresentação, para eu não me demorar mais e vocês puderem pegar alguma coisa. Aqui é rápido, aqui é só... No balanço patrimonial, eu vou ser um pouco mais rápido aqui, tá? É só a parte de apresentação. No balanço patrimonial, eu vou ter que apresentar o direito de uso do ativo, o passivo do outro lado, e aqui a parte importante. O ativo de arrendamento e o passivo de arrendamento devem ser apresentados separadamente dos outros ativos e dos outros passivos. Então, eu vou ter financiamentos e passivo de arrendamento. Eu vou ter imobilizado e eu vou ter imobilizado de arrendamento, tá? Então, tudo que for de arrendamento do lado do ativo vai ficar perto do imobilizado, mas não é imobilizado. Tudo que for passivo de arrendamento vai ficar perto dos empréstimos e financiamento, mas não é empréstimos e financiamento, é passivo de arrendamento. Fica próximo, mas não é a mesma coisa, tá? Na demonstração de resultado, eu vou ter despesa de juros sobre os passivos de arrendamento e a depreciação dos direitos de uso dos ativos. E na DFC, eu vou ter o pagamento do arrendamento, pagamento do principal, da parte principal, do passivo de arrendamento, dentro da atividade de financiamento, né? Porque como se trata ali de um financiamento, o pagamento do principal é saída de caixa dentro da atividade de financiamento. E os juros vai ser apresentado na DFC da mesma maneira que você vai apresentar os outros pagamentos de juros. Tá? Então, o passivo, o pagamento do passivo é atividade de financiamento, saída de caixa, e os juros vão sendo apresentados consistentemente com as outras maneiras que vocês vão apresentar o pagamento. Tanto pode ser atividade operacional, como pode ser atividade de
financiamento, tá? Pode ser um ou outro. Aí, a terceira bolinha. A terceira bolinha diz respeito a arrendamentos de curto prazo. Arrendamentos de curto prazo, a gente já viu que fica fora da norma. Porque o arrendamento de curto prazo, 12 meses, é aluguel, é despesa com aluguel. Então, os pagamentos de arrendamento de curto prazo, tá certo? E os pagamentos de arrendamento de ativos de baixo valor, ou seja, aqueles que têm um valor que não é material nem relevante, é despesa normal e vai estar dentro das atividades operacionais no fluxo de caixa normalmente, tá? E aí, nota explicativa, a gente divulga toda a nossa tristeza, os encargos da depreciação, despesas de juros, tá? Despesa relacionada com arrendamento de curto prazo, com ativo de baixo valor. Então, tudo que tiver aí, tá certo? É para colocar em nota explicativa. A parte de nota explicativa a gente vai ver com mais tranquilidade quando a gente for estudar a Petrobras, tá? Então, a gente vai se permitir não ficar lendo esse slide, porque é somente leitura, 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 e vocês vão estar na gravação com isso daí, vocês vão ter tranquilidade para ler. Mas é só a parte de o que vai ter que ser de curto prazo, que é aquele de baixo valor, o passivo de arrendamento, se houver subarrendamento, a receita de subarrendamento, enfim, essa parte toda aí, que não vem muito ao caso, tá? Na demonstração de resultado, e na demonstração de resultados, eita, Daniel falou, oi Dani, no pagamento de arrendamento de curto prazo, é despesa com aluguel, exatamente, arrendamento de curto prazo é despesa com aluguel, normal, tá? Na demonstração de resultado e na demonstração de resultados abrangentes, o arrendatário deve apresentar a despesa de juros do passivo de arrendamento separadamente da despesa com depreciação, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E despesa de juros é um componente das despesas financeiras. Então, dentro do conjunto das despesas financeiras, você vai ter lá despesas de juros sobre o passivo de arrendamento. Pronto, Eide. Olha onde eu vou deixar você. Eu vou deixar você no exemplo, tá certo? Pronto. Helenildo, meu amor, por favor, me salve nesse momento. Podemos liberar o pessoal da chamada? Já fiz essa chamada? Sério? Não tem chamada? Então, peraí, pessoal, ninguém se mexe. Dá um print. Não tem problema, não. Vamos fazer o seguinte, não vos desespereis. O que é que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês o seguinte, só capturou 29 participantes, e eu tenho 89. Quer tentar, Álvaro? Tenta aí, por favor. Não, a gente ainda tem aqui, a gente tem Álvaro também, que é do doutorado. E Álvaro, tenta aí, Álvaro. Ninguém sai ainda, tá, pessoal? Que eu tenho aqui um plano B, se nada der certo. Álvaro. Estamos aqui, Álvaro. No silêncio. Aquele silêncio. Eu vou dar ok também. Todo mundo tá dando ok? Vou dar ok também. Ok. Pronto. Dei ok também. Ei, Ellen, não saia não, viu? Se você sair, você vai ficar fora da chamada. A não ser que você não queira estar na chamada. Alec, você está aí, Alec? Presente. Estou por aqui. Oh, coisa boa. Não consegue ativar. Então, pessoal, é o seguinte, vê só. Temos uma solução para isso, tá? A gente consegue... Eu vou ter o arquivo de vocês. O arquivo de vocês escrito. Então, todo mundo
vai digitar o seu nome. Exatamente. Digite o seu nome na lista de coisinha, no chat. Cada um de vocês vai digitar o seu lindo nome maravilhosamente. Isso vai ficar gravado comigo. Aí eu vou transformar isso em uma chamada. À vontade para digitar, todo mundo digitando, digitando e saindo. E um beijo para vocês. Até quarta-feira. Essa quarta-feira está de boaça, tá certo? E depois, na próxima semana, a outra quarta-feira, que vai ser de 8h30. Digitem seus nomes, que é o que vai garantir a chamada de vocês. Eu vou ficar aqui esperando, tá? Então, fique atento para que você possa entender bem esses processos, tá bom? Ó, então tá aqui. O primeiro processo de eletrização, 1.1, é a eletrização por atrito eletri. É. Eu consegui fazer aqui uma chamada, eu peguei 131 pessoas no attendance. Aí eu exportei para o Excel, eu vou pegar agora no Excel e vou ver o que é que eu consigo, vou incluir o nome das pessoas que estão faltando. Entendeu?